Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos maiores mistérios da Bíblia. É a história de uma figura que, olha, aparece do nada, encontra um dos personagens mais importantes de todos e some. Só que o impacto dele, esse ecoa por milênios. Pois é, essa é a grande pergunta. Ele não tem história, não tem família registrada, não tem genealogia. Então, quem diabos era Melquisedeque? Nesta nossa análise, vamos seguir as pistas para tentar desvendar a identidade e a importância desse personagem tão enigmático. Bom, para começar, vamos montar o cenário. A história toda acontece logo depois que Abraão vence uma batalha importantíssima, a tal da Guerra dos Reis. O clima tá tenso e é exatamente aí que esses dois líderes poderosos se encontram, pela primeira e única vez. E que encontro, hein? Pensa só. De um lado, a gente tem um Abraão, líder de um clã que vivia em tendas, sempre se mudando. Do outro lado, Melquisedeque, o governante de uma cidade estabelecida, fortificada. O contraste não podia ser maior. É o homem do deserto encontrando o homem da cidade. A nossa investigação começa pelas pistas mais claras, aquelas que estão bem na nossa frente, sabe? Escondidas no nome e na cidade dele. O nome dele já é uma baita declaração. Melquisedeque quer dizer literalmente Rei da Justiça. Isso não é só um nome, gente, é um título. Já coloca ele de cara como uma figura de autoridade e de retidão. E tem mais, a cidade que ele governava, Salém, é reconhecida por todo mundo, historiadores e teólogos, como o nome antigo de Jerusalém. Isso conecta ele diretamente a uma das cidades mais importantes da história. Ou seja, ele não é uma lenda flutuando no ar. Ele está ancorado num lugar real. Para a gente entender o contexto, precisamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para a Idade do Bronze Médio, por volta de 2000 a.C. Era uma época de cidades-estado, de alianças políticas bem complexas e com costumes muito particulares. E esses costumes são a chave para a gente entender o que vai acontecer a seguir. Agora, o enigma fica mais profundo. Porque Melquisedeque não era só um rei. Ele era também um sacerdote. E tanto o que ele oferece quanto o Deus que ele adora eram, assim, bem diferentes do que rolava na cultura da época. O que ele oferece para Abraão é fascinante: pão e vinho. Pode parecer um lanchinho, né? Mas na cultura daquele tempo, isso era um ritual super poderoso. Significava um banquete completo, um gesto que selava um acordo de paz entre duas potências. Esse era o título religioso oficial dele, sacerdote do Deus Altíssimo, ou El Elyon. E olha que curioso, o nome El até era conhecido entre os deuses cananeus, mas o jeito que Melquisedeque adorava esse deus era bem diferente, focado em um deus só, bem longe das práticas politeístas da região. E aqui vem o momento mais incrível. No meio de um mundo cheio de deuses, estátuas e ídolos para todo lado, Abraão percebe que o Deus Altíssimo de Melquisedeque é o mesmo Deus que ele adora. É um momento impressionante, uma sintonia de fé monoteísta. Ok, agora o mistério dá uma virada. A pista mais importante não está no que a Bíblia diz sobre ele, mas no que ela não diz. E essa omissão é uma coisa de cair o queixo para os padrões daquela época. Sem pai, sem mãe, sem registro de descendência, numa cultura que era obcecada por linhagem, para provar autoridade, para ter direito a alguma coisa, um rei ou sacerdote sem genealogia era simplesmente uma anomalia, quase uma impossibilidade. E aqui que está a grande sacada teológica. Essa falta de documentos não é um acidente, é um símbolo. Representa um tipo de sacerdócio que é eterno, apontado diretamente por Deus. Isso é o oposto do sacerdócio levítico, que veio bem depois e era totalmente hereditário, passado de pai para filho. Certo. Agora é hora de juntar todas as peças. O nome, a cidade, a oferta de pão e vinho e essa falta de história. Tudo isso aponta para uma importância teológica que é muito, mas muito maior do que parece. O que acontece em seguida é fundamental. Abraão, que tinha acabado de vencer a guerra, dá a Melquisedeque o dízimo, ou seja, 10% de tudo que ele conquistou. No Antigo Oriente, pagar dízimo para um rei ou sacerdote era um ato claro de reconhecer que aquela pessoa era uma autoridade superior. Vamos seguir essa linha de raciocínio. Se Abraão, o grande patriarca, pagou dízimo a Melquisedeque, ele estava reconhecendo que Melquisedeque era superior. E como Levi, o pai de todos os sacerdotes do futuro, ainda não tinha nascido, ele estava simbolicamente dentro de Abraão. Conclusão, o sacerdócio de Melquisedeque é, por tabela, superior ao deles. E tem uma última pista, que é a cereja do bolo.
Melquisedeque era as duas coisas ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Isso é super significativo, porque mais tarde na lei de Israel, essas duas funções foram separadas à força. Nenhum rei podia ser sacerdote e nenhum sacerdote podia ser rei. E aqui tudo se encaixa. A teologia enxerga Melquisedeque como o protótipo perfeito. Ele como rei da justiça e rei da paz, e como um sacerdote eterno, sem uma linhagem terrena, estava prefigurando a figura de Jesus Cristo. E essa conexão foi vital para os primeiros cristãos, porque dava a Cristo uma autoridade sacerdotal mais antiga e superior à linhagem tradicional dos levitas. E a gente termina com esse paradoxo central de Melquisedeque. Um homem que surge sem passado, sem história, sem família, mas que projeta uma sombra gigantesca sobre o futuro. Ele acaba se tornando um dos personagens mais importantes e misteriosos de toda a narrativa bíblica. Fica aí, uma boa questão para a gente pensar.